Salve, salve, produtor Valent na área. Eu postei uma enquete no Instagram perguntando onde você sente mais dificuldade na produção musical entre bateria, bassline, synth e edição de vocal, e a mais votada foi bassline, beleza? Então hoje eu vou explicar para vocês um pouco sobre basslines, diferentes tipos de basslines, diferentes tipos de onda sonora, como comprimir, como colocar, por exemplo, overdrive, sidechain, entre outros, beleza? Então vamos para dentro do Ableton Live aqui para aprender um pouco sobre as diferenças de MIDI patterns, por exemplo. Vou mostrar para vocês agora. Então é isso, galera, vamos cair aqui para dentro do Ableton Live e analisar esse bass do Prog House, tá? Eu vou começar colocando um Sylenth e eu vou escolher aqui, ó, o Moog Bass, tá? Que é o bass número 90 aqui dentro do Sylenth, beleza? Então vamos analisar aqui como é que está o nosso MIDI pattern. São poucas notas, né? São só 4 notas. Então a gente tem aqui no segundo, no quarto, depois no segundo e no terceiro, que é o contratempo. Ela é um pouco mais esticada. Se vocês perceberem, eu fiz uma automação nessa nota antes da última nota. Eu deixo ela um pouquinho mais baixa para dar um groove. Vamos ouvir primeiramente o kick e o bass para ver como é que está soando. Então, bassline muito utilizado atualmente aí pela galera que está produzindo Melodic House, Progressive House, Artbar, entre os outros. E vamos começar agora equalizando, comprimindo, colocando delay. Vou explicar para vocês como que eu gosto de trabalhar o meu canal do bass, tá? Primeiro eu vou jogar um equalizador para cortar as frequências indesejadas, tá? Então vamos ouvir aqui. Eu gosto sempre de cortar entre 40 e 50 Hz, tá? Eu não costumo deixar nada abaixo de 40 Hz porque na minha concepção ele embola a música, tá? Não é uma regra, tem gente que gosta de deixar uma frequência mais sub, mas eu gosto de deixar pro kick bater nessa frequência, tá? Então vou cortar aqui em 45. Vou cortar um pouco desses médios. Vou cortar aqui na área entre 200 Hz mais ou menos, que a área a gente chama de mud, né, que é a sujeira. E vou fechar um pouco mais esse bass. Posso até cortar mais um pouquinho aqui, ó. Pego o kill, dou uma afinada nele. Beleza, maravilha. Agora eu vou colocar o Kick Reducer, que é o nosso sidechain no Ableton Live. Vou ativar a chavezinha aqui. Sidechain Audio From, ele vai vir aqui do Kick 2, né? Que é o kick que a gente está usando. Então o áudio ele vem do Kick 2 e vai bater no nosso bass. Vou puxar o threshold aqui mais ou menos em 15, 13, acho que 13 tá bom. Então o nosso sidechain já está ativado, já está funcionando. Tem um plugin nativo do Ableton Live que eu gosto muito, que é o Boom. Não sei se vocês conhecem, mas o Boom, ele é um cara que ele dá uma diferença brutal no bassline, tá? Eu vou desativar ele e vou ativar para vocês verem essa diferença. Olha só a quantidade de sub que ele coloca. Vou jogar ele antes do equalizador. Tirar um pouquinho desse boom. Se você quiser botar um pouco de crunch, ele vai puxar um pouco das frequências médias. Ele tem o drive também que ainda dá mais essa rasgada. Muito bom, cara. Esse daqui eu gosto muito para usar para puxar esses subgraves, tá? E agora a gente pode aplicar um pouquinho de delay no bass para dar uma espacialidade, tá? Eu gosto muito de usar o ping pong delay. Eu vou jogar ele aqui. E agora a gente vai trabalhar no dry wet e no feedback do ping pong delay.
desativar essa chavezinha aqui, vou deixar em um lado em 3, no outro lado em 4. E eu vou jogar ele um pouquinho mais aqui para o médio grave, ó. Como é que ele dá uma espacialidade no bass, fica bem interessante. Bem, vamos escutar ele agora com a bateria. Primeiro eu vou colocar ele com o OpenHat fechado, então vou desativar meu canal do OpenHat. Fechar um pouquinho esse clap. Duplicar isso aqui, vou abrir o OpenHat agora. Bem, é isso aí, essa é a forma como eu gosto de trabalhar o bassline do Progressive. E vamos partir para um outro bass agora, tá? Eu desenhei aqui o Rolling Bass, que seria esse bass mais corrido. Vou fechar um loop aqui para ficar mais fácil de vocês perceberem como é que eu desenhei esse bass. Vou colocar em 1/16. Ele é um bassline de 3 notas, tá? Vou tocar ele aqui, ó. Vou deixar o kick de cima. Ele é muito usado no techno, psytrance, entre outros estilos. Vou desativar tudo aqui para vocês verem como é que eu vou trabalhar esse rolling bass, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é jogar um equalizador. Eu gosto sempre de começar com um equalizador, cortando as frequências indesejadas. Posso até jogar um auto filter também para cortar bem esse agudo dele. Vou trocar a chavezinha aqui, ó. Beleza. Agora eu vou jogar um sidechain, kick reducer. E agora eu vou setar o sidechain para o primeiro kick lá de cima, ó, tá? Então eu vou jogar aqui, ó, para o meu canal chamado Kicks. Se eu puxo um pouco mais para essa primeira nota aqui, ó, principalmente as primeiras notas soarem mais baixas, tá? Beleza. Novamente eu vou jogar o boom para dar um sub a mais. Vamos ver como é que vai soar. Boa. Eu tenho a opção também de jogar o Beat Warmer, que ele dá uma esquentada no som. Uma diferença, ó. Ele dá um dá um pouquinho mais de médio. Pro techno funciona bastante também. E agora eu vou jogar um glue para grudar melhor todos esses caras juntos aqui. Quando eu trabalho kick bassline, tipo rolling bass, eu gosto de agrupar ele junto com o kick, tá? Então eu vou agrupar ele e o kick juntos, tá? Vou selecionar os dois aqui, ó, e vou Ctrl G ou Command G e vou nomear esse grupo aqui, ó, de kick rolling. Acho que dá para tirar um pouquinho mais de médio desse rolling bass, porque eu joguei esse Beat Warmer, ele acabou puxando umas frequências que eu não quero no bass. Então vou jogar aqui novamente, vou tirar o médio. Um glue
compressor aqui no grupo para grudar melhor o kick e o bassline. Ficou bem pressão esse bass. Bem, isso aí, uma forma simples de você fazer o rolling bass. Acho que dessa forma funciona bem para música. Você pode vir abrindo também aqui, se você quiser, o filtro. Se você quiser dar esse top bass aqui, você pode puxar um pouco aqui também o top bass. Tá, e fica do gosto de cada um. A princípio eu gosto dele um pouco mais fechadinho mesmo, beleza? Bem, vamos lá. Agora a gente vai trabalhar o bass disco. Eu separei uma outra linha de bassline aqui. Esse bass disco, vamos dar uma ouvida nele. Eu vou desativar o rolling bass. Vou desativar esse canal aqui todo. Vamos ouvir só o bass disco por enquanto. Bem, deixa eu desativar isso aqui tudo pra gente ouvir ele como ele soa natural, tá? Eu desenhei essa linha aqui, ó, de bass, que basicamente eu estou usando os bass como se eles fossem todos na mesma nota. Então são quatro, vou botar aqui 1 por 16 para vocês entenderem. Eles são os 4, só que eu diminuí o tamanho das notas. É como se fosse isso aqui, ó. Como se ele fosse os 4 entre um kick e outro, só que eu diminuí um pouquinho do tamanho da nota. E as duas últimas notas, shift para cima, eu joguei uma oitava acima, tá? Shift para cima. E fui duplicando esse pattern até fazer no final aqui ele mais retão. Então ele vai ficar assim. Beleza? E nesse caso eu escolhi o Bofner Bass, que é do próprio Ableton Live. Se você escrever Bofner Bass aí vai aparecer, tá? E a gente tem a opção de fechar um pouco o cutoff ou abrir o cutoff, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, equalizador. Isso para mim já é meio que um padrão. Ó, a gente percebe que a frequência que manda nesse Bofner Bass é mais ou menos essa região aqui, ó. Então a gente tem a opção de atenuar, jogar para cima ou tirar, tá? Nesse caso eu vou cortar só um pouco do grave mesmo. Vou jogar agora um kick reducer para a gente ver como é que vai funcionar. O sidechain eu vou colocar para o kick 2. Vamos ver, botar ele para o kick 2. Vamos jogar ele junto com o kick 2. Diminuir um pouquinho do threshold, um pouquinho do ratio. Vamos jogar o boom. Diferença que o boom dá é incrível, né? Agora vamos ver ele com a bateria. Bem hatch. Esse drum kit não seria exatamente o drum kit para disco music, né? O kick do disco music, principalmente, ele é um kick mais orgânico. Mas é mais para vocês terem uma noção do desenho do bassline, de como é que vocês podem usar sidechain, equalizador, entre outros. Então
Então é isso aí, esse foi o Bass Disco. Vamos pro próximo. Galera, vamos agora pro bassline que eu chamei de Fischer, que é o bassline que o Fischer usa bastante. Para isso agora eu vou ativar o kick. Vou jogar ele aqui para fora de novo, vou copiar ele, vou jogar aqui para fora e a gente vai usar aquele primeiro kick, tá? Que é o kick mais voltado para tech house, mais voltado para o techno, aquele kick mais bicudo que eu mostrei lá na frente, tá? Vou mostrar para vocês o desenho do bass que eu fiz aqui e chamei ele de Fischer, tá? Primeiro eu vou desativar tudo que está no canal. Eu usei o Boffinger Bass também nativo do Ableton Live. E vamos ver aqui como é que eu desenhei esse cara. Né? Desenhei aqui o bass. Esse é um tipo de bass que, como ele tem a nota em cima do kick, é um tipo de bass que o kick reducer, né? O sidechain, ele vai funcionar bastante, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é jogar o equalizador. Vamos analisar. Ó, mais uma vez, esse é um kick que ele é um bass que ele atua muito nessa frequência aqui, né? Ele não tem tanto sub, né? Abaixo de 40 Hz aqui você vê que ele não tem basicamente nada. Mas nessa área aqui beleza, agora a gente vai jogar um compressor com o sidechain, tá? Vamos jogar o kick reducer aqui, ativar o sidechain e agora ele vai lá para aquele primeiro kick. Beleza? Eu vou jogar um outro compressor para comprimir ele. Agora esse compressor vai ser sem o sidechain, tá? Vai ser só para puxar mais o som. Tirar um pouquinho desse médio grave aqui, ó. E vou jogar um boom. É isso aí, galera, deu para dar uma passada boa aí entre os tipos de bassline, como que você vai trabalhar. Lembrando que todos os templates das aulas que eu vou dar para vocês, eu vou colocar no curso de produção Dominando o Ableton Live 12 com Valent. Então vocês vão ganhar todos os projetos, beleza? É isso aí, galera, deixa os comentários aí. Tamo junto, abraço!